E eu quero, junto com você, meditar na palavra do nosso Deus, compartilhar um tema que nós entendemos ser muito importante para os nossos dias. Nós temos aprendido coisas fantásticas, formidáveis nesse tempo de pandemia. E eu li recentemente um artigo de Guilherme Ávila. Esse Guilherme Ávila, ele escreve artigos para um portal chamado Instituto Getro. E um artigo do Guilherme Ávila, falando sobre vela e quilha, me inspirou muito e me abençoou muito. E eu quero compartilhar hoje exatamente sobre isso, sobre a importância de navegar no meio das tempestades. Navegando nas tempestades é o nosso tema. Desde dezembro, nós temos recebido nas quintas chaves, ferramentas importantes para que, através da palavra de Deus, a gente consiga chegar do outro lado, a gente prossiga para o que está adiante. Foram 10 ministrações com essa, e essas chaves têm nos ajudado, têm nos ensinado a prosseguir para o que está diante de nós. Aprendemos que 2020 foi um ano de transição, aprendemos que na transição a gente precisa fazer travessias, ou seja, atravessar para o outro lado, e nas travessias surgem tempestades. E quando surge uma tempestade, o que fazer? Uma das respostas é exatamente essa, é aprender a navegar nas tempestades. Interessante observar que essa metáfora da navegação, ela coloca dois conceitos ou duas situações muito importantes frente a frente uma da outra. Uma delas são os barcos, e eu quero usar aqui em específico os barcos à vela, como esse que você vê nessa imagem, barcos que dependem do vento soprar sobre ele para ele avançar, para ele seguir. E o segundo elemento muito importante na navegação de barco à vela são as quilhas. E o que são quilhas? Quilha são objetos que são usados no fundo do barco, abaixo do piso, abaixo da água. No barco, quando fica abaixo da água, essa parte que fica submersa tem uma quilha, que é um direcionador, que é uma barra que estabiliza a direção para onde o barco vai. Então, o barco à vela, ele é muito importante navegar com esses dois elementos. Número 1, as velas, que recebem o vento soprando sobre elas impulsionam elas para o barco ganhar velocidade, sair do local de origem, chegar no local de destino. E, segundo lugar, é importante as quilhas, porque a quilha estabiliza o barco que está sendo soprado e guiado pelo vento. Se faltar um dos dois, essa embarcação, por mais competente que seja o capitão, esta navegação está comprometida. Esta navegação, ela corre o risco de não chegar no seu destino. Então, toda embarcação precisa de vela e precisa de quilha, falando de embarcação à vela. Quando nós aplicamos isso na prática, na nossa vida, eu quero que você veja essa próxima tela, na vida também precisamos desses dois elementos. Ou seja, nós precisamos do impulso do vento e nós precisamos da estabilidade, ou seja, nós precisamos que o vento sopre sobre as velas, mas também precisamos que as nossas quilhas, as nossas barras estabilizadoras estejam em ordem. Porque ninguém vive apenas de motivação e empolgação. Na vida, não tem como você viver só de empolgação, só de momentos bons, só de momentos felizes, só de momentos alegres. Na vida, a própria atitude de viver impõe desafios, impõe situações que a gente não controla. Então, é muito importante a gente ter o impulso do vento nas velas, mas também ter a estabilidade da quilha, barras, princípios que estabilizam a nossa vida, porque nem sempre o vento vai soprar. Grave isso, nem sempre o vento vai soprar. Uma das lições mais importantes que a pandemia ela nos trouxe é que a gente não vive apenas da vela, ou seja, a gente não vive apenas de bons ventos. Nós não vivemos apenas de empolgação. A pandemia nos ensinou
que não tem como viver animado e feliz o tempo inteiro. E está tudo bem. E está tudo em ordem, faz parte de um plano divino que nem sempre o vento vai soprar a favor, nem sempre nós vamos ter o impulso do vento fazendo com que a nossa embarcação ela vá com toda a velocidade ao destino, ao propósito, ao objetivo que Deus tem para nós. Às vezes vai faltar o vento. E quando faltar o vento, nós temos que ter essa tranquilidade, que é uma das principais lições da pandemia, a serenidade, a tranquilidade de enfrentar as tempestades, navegar e continuar mesmo quando as tempestades surgem. Nós não devemos ser aquele tipo de pessoa que acha que a vida é apenas uma coleção de vitórias. O que isso quer dizer? A nossa vida não é apenas uma coleção de vitórias. A nossa vida também é uma coleção de perdas. A nossa vida também é uma coleção de derrotas. E não no sentido de ficarmos prostrados, destruídos, não. No sentido de aprendermos com as perdas, aprendermos com as derrotas e nos prepararmos, criarmos musculatura para as próximas vitórias que virão. Então, a nossa vida, a gente precisa ter essa convicção. Nós não somos apenas colecionadores de vitórias. Nós somos pessoas também que aprendem com as perdas. Nós somos pessoas que também aprendem com as derrotas, aprende com a enfermidade, aprende com a falta de dinheiro, aprende com a falta de saúde. Então, a fé cristã é esse instrumento poderoso de Deus que nos ensina essas realidades, que apesar do vento não soprar, podemos ter uma barra estabilizadora. No barco, a vela, essa barra se chama quilha. Nós podemos ter quilhas que fazem a gente manter focados no alvo. Nós não podemos e não devemos perder a nossa saúde emocional, a nossa tranquilidade, porque algo não foi do jeito que nós esperávamos. Porque uma situação não se conduziu da maneira como nós aguardávamos. Se você observar, é muito comum as pessoas terem uma tendência de perder. Quando elas perdem, aliás, elas já se deprimir, elas já ficarem com raiva, já descontarem em todas as pessoas. Em outras palavras, elas correm atrás em busca de fórmulas mágicas para que a vida dê certo, para que a vida seja uma vida boa e sem problemas. Escute isso, não existe fórmula mágica. Se alguém está te vendendo uma fórmula mágica, fuja. Não existe fórmula mágica para que a sua vida não tenha problemas. Os problemas fazem parte. O vento não soprar faz parte. E quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, a gente vê isso com muita nitidez. Eu escolhi um personagem para mostrar exatamente isso. E esse personagem é Paulo. Paulo, ele enxergava as tribulações de uma maneira diferente. Como é que Paulo enxergava as tribulações? Esta é uma boa pergunta que nós precisamos nos fazer. Como é que Paulo enxergava quando o vento não soprava a favor dele? Quando a sua embarcação não tinha o vento soprando na vela e empurrando a embarcação com muita velocidade? O que ele fazia? Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Paulo, ele enxergava as tribulações como oportunidades. Veja isso. As tribulações, no meio das tempestades, são oportunidades. Tribulações que surgem no meio das tempestades são oportunidades. Oportunidades do quê? E eu quero te mostrar isso. 3 oportunidades que Paulo via no meio da tribulação. A primeira delas, Paulo via na tribulação a oportunidade de manifestar a vida de Jesus. Em 2 Coríntios 4, do 8 a 10, está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando que enfrentava tribulação, enfrentava angústia, enfrentava perseguição, enfrentava abatimento, mas ele enfrentava isso com uma ótica de aprender com essas situações. Ele não ficava angustiado quando a tribulação chegava. Ele não ficava desanimado quando a perplexidade chegava. Ele não se sentia desamparado quando a perseguição vinha. Ele não ficava abatido ou destruído quando o abatimento surgia. Então, Paulo tinha uma noção muito clara de que essas experiências de tribulação, de perplexidade, de perseguição e de abatimento são oportunidades para que a vida de Jesus se manifeste. Escute isso. As suas tribulações, a sua perplexidade, a sua perseguição, o seu abatimento, são oportunidades para que a vida de Jesus se manifeste sobre a tua vida, sobre você. Para que as pessoas vejam o quanto Jesus é na tua vida. O quanto que Jesus mudou o seu coração, mudou a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar situações. Então, em primeiro lugar, Paulo enxergava as oportunidades como oportunidade de manifestar a vida de Jesus. Em segundo lugar, Paulo via as tribulações como oportunidade de permanecer na fé e desfrutar do reino de Deus. Olha que interessante. Quando a tempestade surge numa travessia, nós precisamos aprender a continuar navegando. Porque à medida que continuamos navegando, a gente tem a oportunidade, primeiro, de manifestar a vida de Jesus. Segundo, de permanecer na fé e desfrutar demais do reino de Deus. Olha o que diz Atos 14, do 21 a 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pega essa expressão, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo, ele já tinha encerrado a primeira viagem missionária, aqui no capítulo 14, depois de anunciar o evangelho em uma cidade, depois de fazer muitos discípulos naquela cidade, ele volta para 3 cidades, Listra, Icônio e Derbe. E quando ele volta, Listra, Icônio e Antioquia, e quando Paulo volta para essas 3 cidades, ele volta com uma missão bem específica, ele está confirmando o ânimo dos discípulos. Em outras palavras, ele está encorajando. A próxima expressão, exortando-os a permanecer na fé, significa isso. A palavra exortar é encorajar. Paulo estava encorajando aqueles irmãos a permanecer na fé. E por qual motivo Paulo fazia isso? Pega o final do versículo 22, olha o que diz. Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha uma certeza e uma convicção que as tribulações na sua vida faziam parte de um plano divino, não só de permanecer na fé, mas de desfrutar demais do reino de Deus, de acessar o reino de Deus, de desfrutar do reino de Deus. Essa realidade que Paulo conta aqui em Atos 14, escrito por Lucas e narrado por Paulo, é uma realidade que faz parte do nosso cotidiano. As tribulações, elas são oportunidades da gente permanecer na fé e oportunidades da gente desfrutar demais do reino de Deus. Jesus disse que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se perseguiram o Senhor, também vão nos perseguir. Em outras palavras, nós não somos melhores do que Jesus. Nós não somos melhores do que Pedro, do que Paulo, do que os apóstolos.
Nós não somos melhores do que os profetas do passado. A palavra em Hebreus diz que alguns deles foram cerrados pelo meio, alguns deles foram decapitados, alguns deles foram queimados vivos, alguns deles foram presos. Ou seja, tribulações. Então, o cristianismo, um evangelho que apresenta um Jesus que isenta as pessoas de tribulações, esse é um evangelho falso. Esse é um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, é um evangelho amaldiçoado. Paulo disse isso em Gálatas 1:8. Se alguém pregar um outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, que seja maldito, anátema. Então, existe um anúncio de um evangelho que coloca as pessoas numa condição de que elas nunca vão sofrer. Sendo que o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Sendo que o próprio apóstolo Paulo, ele enxergava nas tribulações uma oportunidade para permanecer na fé e acessar demais do reino de Deus. Ouça isso. Se você aproveitar esse momento, se você aprender tudo o que Jesus quer que você aprenda neste momento de tribulação, de dificuldade, de dor, de luta, de guerra, você vai desfrutar de um outro nível do reino de Deus. Você vai acessar novos níveis do reino de Deus, você vai expandir a sua vida cristã, a sua maturidade cristã vai ser desenvolvida. Mas para isso, você precisa enfrentar e aprender a navegar no meio da tempestade. Em terceiro lugar, Paulo via as as tribulações como oportunidades de testemunhar da soberania de Deus. O que isso quer dizer? Paulo entendia que as tribulações são oportunidades. Oportunidades para quê? Para manifestar a vida de Jesus, para permanecer na fé, para desfrutar do reino e para testemunhar da soberania de Deus. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 4. Estou lendo na nova tradução, linguagem de hoje. Então, não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Olha essa expressão. Paulo está dizendo, as tribulações fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos, e como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Quando Paulo escreve essa carta, aos irmãos de Tessalônica, essa é a primeira carta de Paulo, ele faz questão de enfatizar que de Atenas ele quis enviar Timóteo. E ele começa a dar referências de Timóteo, alguém que trabalhou na fé junto com ele, alguém que foi discipulado pelo próprio Paulo, ele começa a dar as credenciais de Timóteo. E olha que interessante, quando passa por isso, depois de apresentar as credenciais de Timóteo, Paulo diz que o Timóteo foi enviado com uma missão. E que missão era essa? Ajudar, animar, encorajar aqueles irmãos na fé para que ninguém ficasse desanimado por causa das perseguições. Ou seja, Paulo estava dizendo que as perseguições que ele estava vivendo faziam parte do plano de Deus. Era o que Deus queria para eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já orou a Deus perguntando para Ele se essa luta que você passa tantos anos, que você pede para que ela termine o quanto antes, você já orou para Deus e já parou para perguntar para Ele se isso não faz parte de um plano dele para a tua vida? Você já perguntou para Deus se Ele realmente tem um plano que
essa situação passe, ou se ele tem um propósito específico em você viver um período de tempo nessa situação. Por que eu te pergunto isso? Porque ao olhar na Bíblia, a gente vai ver que José, antes de se assentar no trono, como o segundo homem mais importante do Egito, ele teve um processo que durou 13 anos. Dos 17, quando ele sonhou, até ele se assentar como o segundo homem mais importante do Egito, se passaram aqui 13 anos. Davi, também, depois que ele foi ungido por Samuel na casa do seu pai Jessé, ele demorou aproximadamente 13 anos para assumir o reinado de Israel. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você já parou para perguntar para o Senhor se ele realmente quer tirar você dessa situação, ou se essa situação faz parte de um plano que ele tem para a tua vida? Plano que ele tem para a tua vida. Um propósito que ele estabelece sobre você. Interessante que no Novo Testamento a gente vai encontrar um padrão apostólico sobre tribulações. Isso eu gostaria que você visse. Há um padrão apostólico sobre como lidar com as tribulações. Tanto é que esses homens de Deus, os apóstolos do Cordeiro, eles falavam constantemente sobre essa situação, sobre as suas dores, sobre as suas lutas, sobre a perseguição. A gente leu 3 textos de Paulo aqui, mas se você olhar, o apóstolo João fala isso em Apocalipse. Se você observar, o apóstolo Pedro vai falar isso, por exemplo, em Apocalipse 1:9. O apóstolo João vai dizer assim: eu, João, que também sou irmão vosso e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Olha que interessante, João se apresentava como companheiro na aflição dos irmãos. João não estava numa posição isenta, numa posição destacada, numa posição livre de influência. Não. Pelo contrário, o apóstolo João, em Apocalipse 1:9, vai dizer: eu faço parte, eu também sou companheiro das aflições de vocês. As aflições não são só suas, são minhas também. Eu também vivo essa realidade. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5:8-9, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda no derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, a qual resistam firmes na fé. Olha essa expressão, resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Uau! Pedro amplia esse tema e diz que as aflições que eles estavam vivendo, as aflições daquela igreja para quem ele destinou essa carta, eram aflições que estavam acontecendo com irmãos em toda parte do mundo. João se considerava companheiro na aflição. Paulo aprendeu com as tribulações. Eu e você precisamos enxergar que, por maior que seja esse desafio de navegar nessa tempestade chamada pandemia, por maior que seja o desafio de atravessar essa tempestade chamada pandemia, isto não é um problema só nosso. Essa dificuldade, essa tribulação, não é algo exclusivo meu ou seu. É algo que está acontecendo com todo mundo. Os irmãos em todo o mundo estão sofrendo. Os crentes de verdade, aqueles que são fiéis a Jesus e ao Evangelho, estão vivendo lutas, estão vivendo dias desafiadores, não só esses, o mundo inteiro, a sociedade está vivendo dias difíceis. Então, quando a gente olha para esses textos bíblicos, nós somos encorajados a entender que é possível navegar no meio das tempestades. Nessa noite eu quero que isso fique muito claro para você. É possível navegar no meio das tempestades. A próxima tela vai mostrar exatamente isso. Aprender a navegar em meio às tempestades é um dos processos que Deus estabelece para nós, como filhos dele. Um dos grandes processos que Deus tem para as nossas vidas é nos ensinar a navegar no meio das tempestades.
A termos a vela, aguardarmos o vento soprar, mas a termos também barras estabilizadoras, quilhas, que nos dão estabilidade e apontam um caminho quando o vento não soprar. Quando o vento não soprar, lembre-se disso. Deus está nos ensinando a navegar em meio às tempestades. Quando o vento não soprar, lembre-se disso, faz parte de um processo de Deus para nós, nos ensinar a ir adiante no meio das tempestades. A sabedoria popular tem um ditado que eu gosto muito, e a sabedoria popular, os ditos populares, existem muitos, mas um deles que me impressiona é esse que aparece na sequência: o mar calmo, ele nunca faz um bom marinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, o mar tem que se revoltar mesmo, tem que ficar bravio, tem que existir tempestades, e a gente tem que aprender a cruzar, a atravessar por outro lado no meio das tempestades. Eu termino dizendo para você algo muito importante. Às vezes, Deus vai acalmar a tempestade. Às vezes, Ele quer acalmar o marinheiro. E, às vezes, Ele quer nos ensinar a navegar no meio da tempestade. Então, Deus é soberano. Deus tem a soberania, o governo absoluto sobre toda a situação sobre a terra. E, às vezes, é isso. Às vezes, Deus vai acalmar tempestades. Os evangelhos mostram isso. Jesus dando ordem às ondas. Jesus dando ordem à tempestade para que o mar se aquiete, se acalme. Só que, às vezes, ele não vai acalmar a tempestade. Às vezes, ele vai acalmar eu e você. Ele vai acalmar o nosso coração. Ele vai nos dar perseverança, paciência para atravessar a tempestade e navegar, continuar navegando. E, às vezes, ele não vai acalmar a tempestade, ele não vai trabalhar conosco, mas, às vezes, ele vai nos ensinar a continuar navegando, mesmo apesar da tempestade. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você olhe para o Evangelho e veja Jesus que não é indiferente à sua tribulação. Assim como ele não foi indiferente à tribulação de Paulo, à tribulação de Pedro, assim como ele não foi indiferente à tribulação do apóstolo João, que a palavra diz que ele foi preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Jesus não foi indiferente a nenhum dos seus servos do passado, e Jesus não é indiferente aos seus servos do presente. A palavra diz, em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ou seja, ele não mudou. Ele é imutável. Então, que essa palavra traga a você não apenas paz, mas direção para prosseguir, para poder entender que do outro lado da travessia, mesmo com uma tempestade, resultados maravilhosos vão surgir. Resultados extraordinários vão surgir. Sinais, prodígios, provisão, recurso, bênçãos, vai surgir. Mas continua atravessando.